Estamos aqui reunidos nesse belo domingo para aprendermos a palavra de Deus e espero que você esteja preparado para aprender, para crescer no conhecimento do nosso Senhor. Nós vamos então fazer a nossa oração inicial para darmos início ao nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, eu rendo graças ao Senhor por esse dia. Te louvo pela vida de cada uma dessas crianças e te peço, Senhor, que as tuas ricas bênçãos estejam sendo derramadas nessa manhã de domingo sobre a vida de cada uma delas. Abençoa os seus lares, suas casas, seus familiares, que estejam todos debaixo da tua graça e debaixo da tua proteção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, nós já estamos na nossa investigação 7. Continuamos o nosso estudo da revista Detetive Júnior número 5, que tem como título A Grande Batalha. E nós temos visto aqui a respeito, estudado aqui a respeito dessa batalha que nós travamos contra o mundo, contra nós mesmos, contra a nossa natureza pecaminosa e contra Satanás e seus demônios. Na aula passada, nós aprendemos aqui a respeito das armas que nós podemos utilizar para nos defender, para combater o nosso inimigo. Nós aprendemos aqui a respeito da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa principal arma nesse combate. Nós vimos aqui o próprio Senhor Jesus utilizando essa arma preciosa para combater Satanás. Nós aprendemos também a respeito da fé no poder de Deus. Nós temos que crer, que confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. E também estudamos aqui a respeito do jejum e da oração como armas para nos defender dos ataques do nosso inimigo. Mas como é que esse inimigo ataca? Que ataques são esses? No nosso estudo de hoje, nós vamos ver exatamente isso, né? O título da nossa lição, da nossa investigação 7, o título é O Ataque do Mal. E o nosso mistério faz a seguinte pergunta: como os demônios podem atuar na vida das pessoas e quem os pode vencer? Então, nós vamos estudar hoje as nossas dicas, as nossas leituras, o nosso estudo vai ser para nós, então, respondermos esse mistério, essas perguntas aqui. Como os demônios atuam na vida das pessoas e quem pode vencê-los. Então, vamos lá. Para o nosso estudo, então, nós vamos abrir a nossa Bíblia, é claro. Nós vamos abrir no texto que está em Marcos. No capítulo 5 de Marcos, nós lemos o seguinte texto. Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar. Nós vamos ler aqui. A partir do versículo 1 diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então, o nosso primeiro texto, nós vamos estudar aqui no capítulo 5 de Marcos, a respeito da nossa primeira pista. A nossa primeira pista diz assim: alerta!
os demônios atacam o corpo. E como nós acabamos de ver aqui, Jesus chegou naquela cidade. Algumas traduções chamam a cidade, usam o nome Gadara, outras traduções usam o nome Gerasa, mas é esse lugar onde Jesus chegou e tinha ali um homem que era atormentado por demônios. A vida daquele homem era controlada por esses espíritos malignos. E como nós vimos aqui, esses espíritos, eles atuavam de maneira a prejudicar, a causar dano no corpo daquele homem. Onde era que ele vivia? Ele vivia pelos cemitérios, ele vivia no meio dos sepulcros, ele nem se socializava com a vizinhança, com os conhecidos, com os amigos, ele não vivia mais no meio da família dele. Ele vivia separado, isolado, naquele lugar afastado de todo mundo. E além disso, o texto diz que ele se feria, né? Ele se machucava, ele se feria com pedras. Então a gente vê aqui como esses demônios atuavam para causar dano no corpo, no físico daquele homem. Então esse é o nosso primeiro alerta. Esse é a nossa primeira pista de hoje. E é isso que ela nos diz, que os demônios, eles atacam o corpo. A nossa pergunta é: como eles atuam na vida das pessoas? Eles atuam atacando o corpo das pessoas. Mas sempre é dessa mesma maneira como eles atuaram aqui na vida desse homem, nesse texto que nós acabamos de ler? Não. Hoje a gente vê outras formas em que as pessoas dão lugar à atuação dos demônios. Quando as pessoas se entregam às bebidas alcoólicas, fazem uso das bebidas alcoólicas a ponto de causar dano no seu corpo, né? Bebidas, o que mais? Cigarro, né? Bebida, cigarro, uso de drogas. Então, todas essas coisas, elas são prejudiciais ao corpo, né, das pessoas. E algumas das pessoas usam essas coisas, se tornam dependentes, se tornam viciadas na bebida, no cigarro, nas drogas, e os demônios se aproveitam disso, né? Eles são oportunistas, então eles aproveitam essas oportunidades para atacar, para causar dano nas pessoas. É claro que um cristão, por exemplo, ele não vai sofrer, como esse homem do texto, uma possessão demoníaca. Por que um cristão não fica possesso? Por que que um demônio não domina um cristão? Porque essa pessoa já nasceu de novo, essa pessoa, quem habita nela é o Espírito Santo de Deus. Então, como Deus está ali presente naquela vida, o Espírito Santo de Deus está ali presente naquela vida, naquela pessoa que nasceu de novo, naquele cristão verdadeiro, então os demônios não têm esse poder de dominar essa pessoa dessa maneira como dominaram esse homem aqui. Mas eles sempre vão fazer as tentativas de sutilmente atacar essa pessoa. Mas um cristão também, ele não vai se deixar dominar por essas coisas que nós acabamos de ver aqui. Um cristão não vai se deixar dominar pelas drogas, pelo cigarro, pelas bebidas, porque um cristão, ele sabe que o seu corpo pertence ao Senhor. Então ele vai fazer aquilo que agrada a Deus, ele vai ter cuidado desse corpo, porque ele tem entendimento que o seu corpo é templo do Espírito e ele não vai fazer nada que prejudique o seu próprio corpo. Mas as pessoas que não têm esse entendimento,
É possível que elas façam sim uso e se deixem dominar por essas coisas, e os demônios vão se aproveitar dessas situações para também causar danos a essas pessoas. Mas, além disso, no texto que nós acabamos de ler aqui, vamos continuar, vamos ler aqui esse versículo. Abra aí novamente, Marcos 5:5. Diz assim: andava sempre de dia, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Então, nós vemos aqui outra situação, né, que acontecia em relação a esse homem, desse texto aqui na Bíblia que nós acabamos de ler. Que esse homem, além de ser atacado no seu corpo, né, os demônios levavam ele a produzir ferimentos, cortes, danos no seu próprio corpo. Mas a gente vê também que os demônios atacavam a mente deste homem. Esse homem, ele não tinha paz. A mente dele estava sendo dominada pelos demônios. Ele não conseguia dormir, ele gritava, né? Esse grito exprime o quê? Esse desespero, essa perturbação da mente desse homem. Então, além de causar danos, né, de atuar, os demônios atuarem causando danos ao corpo, eles também atuam atacando a mente das pessoas. E muitas vezes esse ataque da mente, ele é mais sutil. Algumas vezes é sutil, outras vezes nem tão sutil assim. Não é tão discreto assim. Por exemplo, jogos. Todos vocês sabem que existem inúmeros jogos que fazem referência a coisas diabólicas. Jogos que são plenamente, completamente, e não é discretamente que isso é feito, não. É bem proposital, tem um propósito, tem um objetivo, e é bem claro, né, a presença dessas figuras diabólicas, demoníacas em muitos jogos. E em algumas situações até são mais sutis. Querem um exemplo? Vejam um exemplo dessa revistinha aqui. É uma revistinha muito simpática, né, que algumas menininhas e até garotos gostam de olhar, de ver, né, de ter. E aqui, essa revistinha, ela faz referência à feitiçaria, à bruxaria. O próprio nome já diz, né? Bruxa. E aqui, em várias edições dessas revistinhas, elas têm partes que iniciam as crianças a prática de encantamentos, de feitiços, né? Fazem com que esse mundo da feitiçaria, da bruxaria, seja muito atraente para as crianças. E aí, isso não é uma forma dos demônios atuarem, atacando a mente? Claro que é. E aí, muitas crianças vão se envolvendo, participando, e estão ali sendo expostas à atuação dos demônios, né? Nesse tipo de material. Esse aqui é só um exemplo, mas são muitos outros exemplos de materiais que são disponibilizados para as crianças e que, de alguma maneira, permitem a exposição das crianças à atuação desses demônios. Nós já vimos aqui jogos, revistas, mas também até na programação de TV. A gente, quando vai escolher um programa, geralmente a gente dá uma olhadinha, né, na classificação.
qual é o programa que é então apropriado para a minha idade. Aí você vai lá, dá uma olhadinha na classificação, aí normalmente você escolhe esse aqui, né? Do verdinho aqui, que é livre para todos os públicos, livre para todas as idades. Mas ainda assim, mesmo esses que são livres para todos os públicos e para todas as idades, a gente precisa avaliar o que está sendo exposto, o que está sendo mostrado, o que você vai ver, o que você vai assistir. Tem alguma coisa ali imprópria em relação à palavra de Deus? O que está sendo ensinado ali naquele programa é contrário ao que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina o que a respeito de família? A respeito do meu pai, da minha mãe, a respeito de sexualidade? O que a Bíblia ensina? E o que esses programas estão ensinando? Então, muitas vezes, meu querido Júnior, mesmo esses programas que são livres para todos os públicos, eles precisam ser avaliados de acordo com a palavra de Deus para verificar se ali não está sendo exposto, se não está sendo ensinado algo ali contrário às escrituras. E pior ainda é quando você vê que está lá apenas uma programação que é para adultos e ainda assim você se arrisca a assistir, porque já está claro, já está evidente que essa programação não é própria para você e para a sua idade. Nem mesmo um adulto, eu como adulta, tem muita programação de adulto que eu não assisto, a maioria inclusive, porque quando você vai ver a descrição, olha o que diz na descrição aqui dos programas para maiores de 18 anos. Diz assim: não recomendado para menores de 18 anos, por quê? O que contém? Conteúdos violentos e sexuais extremos. Ainda usa aqui, ó. Conteúdos violentos e sexuais extremos, cenas de sexo, incesto ou atos repetidos de tortura, mutilação ou abuso sexual. Você acha, meu querido Júnior, que eu, como adulta, vou me expor a esse tipo de programa? Claro que não. Não é porque eu tenho mais de 18 anos, um pouquinho só mais de 18 anos, que eu vou assistir. Não, eu não vou assistir nada disso que seja impróprio para a minha mente e para o meu coração. Nenhuma dessas coisas que vão trazer prejuízo aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. Nada dessas coisas que me afastam da santidade de Deus. Nada dessas coisas que vão causar desconforto no meu coração por estar fazendo uma coisa que desagrada ao Senhor e à sua palavra. Então não é porque eu já tenho, então esse daqui já é de 14 anos, tia. Esse é de 16 anos, tia. Eu completei essa idade, eu posso? Não. Em qualquer situação eu vou verificar se aquela programação realmente é apropriada para um cristão assistir ou participar. Tem menino que ama filme de terror, né? E a maioria desses filmes de terror é assim: invocação de espíritos, invocação de demônios, ou sessões, né, de quando estão lá expulsando, né, os demônios. Então, são coisas que realmente vão afetar, né, a nossa mente, e nós temos que ser cuidadosos, cautelosos na escolha dos... Eu tô dizendo, a partir de agora é proibido vocês assistirem TV? É isso que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que vocês não vão mais jogar? É isso que eu tô falando? Eu tô dizendo que vocês não vão ler mais nenhuma revistinha? Não, gente, isso aqui não é uma aula de pode, não pode, de proibições, não.
Isso aqui é uma aula onde nós aprendemos os princípios da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus então diz? Vamos para a Bíblia, né, gente? Abra aí. Filipenses 4:8. Diz assim, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro de acordo com a verdade, aquilo que é autêntico. Então, nada que tenha engano, mentira ou falsidade, né? Então, é tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, digno de respeito, que é digno do meu respeito, da minha consideração. Tudo que é justo, aquilo que é reto, que é íntegro, que é conforme a justiça, que é conforme a equidade. Tudo que é puro, que é puro então? Aquilo que é sem nenhuma mancha, sem nenhuma impureza, sem nenhuma malícia, aquilo que é virtuoso, aquilo que é correto. Tudo que é amável, digno de ser amado, afável. Tudo que é de boa fama, sim, o que tem boa reputação, o que é bem quisto, o que é bem visto. Se tem alguma virtude, aquilo que está de conformidade com o bem e com a excelência moral. E, por fim, se há algum louvor, aquilo que é digno de ser elogiado, que merece elogio, que deve ser enaltecido pelos seus méritos. Se tem tudo isso, né? Então, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, a gente tem aqui uma forma, né, da gente avaliar, uma forma da gente verificar se o nosso pensamento é um pensamento que agrada a Deus. Porque Deus nos orienta na palavra dele a ocupar a nossa mente, a ocupar o nosso pensamento com coisas que tenham todas essas qualidades. Coisas que sejam verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, que tenha virtude e que tenha louvor. São essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento. E aí, então, nós vemos a primeira parte a gente responde a primeira parte da nossa pergunta. Como os demônios podem atuar na vida das pessoas? Os demônios podem atuar atacando o corpo ou a mente, o corpo e a mente das pessoas. E a última parte, quem os pode vencer? Essa daqui é fácil de responder. Nós vamos aqui voltar para o nosso texto de Marcos, para a gente concluir, então, verificando quem é que pode vencer os demônios. Aqui, no versículo 8, voltando aqui um pouquinho. Então, ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe ele viu Jesus, ele correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então, nós vamos ler aqui esse versículo 8, quando Jesus dá essa ordem, Jesus ordena ao espírito: espírito imundo, sai desse homem. Nós vamos aqui para o 15, que as pessoas, depois de Jesus já ter expulsado os demônios, que não era só um, eram vários, nós vemos aqui já outra situação.
tudo mudado na vida daquele homem. Então, o que diz aqui o versículo 15? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Olha o que Jesus faz. Aqueles demônios que atuavam atacando o corpo daquele homem não estavam mais fazendo isso. Ele já estava lá vestidinho, sentadinho. E vejam só, em perfeito juízo, os demônios que atuavam atacando, atormentando a mente, os pensamentos daquele homem, não tinham mais esse poder, porque Jesus havia derrotado esses demônios. E eu ainda quero ler aqui o 20, que diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vejam que Deus faz uma obra completa. Ele libertou aquele homem, e agora aquele homem que ouviu a palavra da pregação do Senhor Jesus, aquele homem que nasceu de novo, aquele homem que foi liberto, agora ele era um dos que proclamavam ali naquelas cidades a respeito do que Jesus havia feito com ele. Então, que fique claro isso, né? Que é até possível que algumas pessoas sejam libertas dos demônios, né? Alguém vai lá, faz uma oração, expulsa o demônio. Mas somente quando essa pessoa nasce de novo, somente quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dessa pessoa, é que ela se torna totalmente livre desse tipo de atuação do demônio, quando ele toma posse daquela vida, como acontecia na vida desse homem. Então, ele foi liberto completamente, porque além de ser liberto dos demônios, ele nasceu de novo. Ele era agora uma nova pessoa, transformada pelo poder de Deus. Então, Deus, ele pode fazer essa obra completa de salvação e de libertação. E Jesus é a única pessoa que pode derrotar completamente, né, os ataques do inimigo. Por isso, o nosso Eureka de hoje diz assim: como era a pergunta? Como os demônios podem atuar na vida das pessoas e quem os pode vencer? Como que eles podem atuar? Já respondemos: atacando o corpo e a mente. E somente Jesus pode vencê-los. Então, o que nós temos que fazer é estar firmes no nosso Salvador. Ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra de todas as ciladas e ataques do nosso inimigo. E como nós vimos aqui, nós precisamos também nos guardar. Nós também temos que ter esse cuidado de guardar os nossos olhos, de guardar a nossa mente, de guardar o nosso coração, de não nos expor a essas coisas que permitem a atuação dos demônios na nossa vida. Ok, meu querido Júnior? Então, se você tem esse hábito de assistir filmes que são impróprios, se você tem esse hábito de jogar esses games que são impróprios, se tem algum material, alguma literatura aí que é dessa imprópria para um cristão, você então abra mão de tudo isso, né? Você tem que se despojar, se desfazer de todas essas coisas e buscar exatamente o contrário de tudo isso. Filmes, programas, literatura, que sejam aqueles que vão te enriquecer, te fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.
dedicando mais tempo à oração, dedicando mais tempo à leitura da Bíblia e essas literaturas que são boas, que são proveitosas, que são enriquecedoras. Você pode fazer isso então. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, porque nós temos o Senhor Jesus, que é aquele que nos auxilia em todas as nossas pelejas, que nos livra em todas as batalhas e que vence o nosso inimigo. Obrigada, Senhor, por sermos guardados pelo Senhor Jesus. Nos ajuda também, Senhor, a seguir essa orientação de Filipenses, tendo, Senhor, nos nossos pensamentos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, aquilo que é virtuoso, aquilo que é digno de louvor. Seja tudo isso, Senhor, a ocupar o nosso pensamento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.